Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos no episcopado, presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, leigos e leigas, minha saudação ao fundador da obra de Maria, Gilberto Barbosa, a cofundadora Maria Salomé. Minha saudação à representante do Caris Cat. Minha saudação a toda a família Canção Nova, lembrando os cofundadores da comunidade, Héctor, Luzia, o atual presidente, Padre Wagner. Saudação in memória, Monsenhor Jonas Abib, porque estamos aqui, ele, como já ouvimos tantos testemunhos, o desejo e a concretude de celebrar Pentecostes na Terra Santa, tudo concretizado.
Amados irmãos e irmãs, todos os que rezam conosco através dos meios de comunicação, recebei o Espírito Santo, reavivei a chama de Deus que há em ti. Estamos na Terra Santa, na 11ª edição do Congresso Internacional de Pentecostes na Terra Santa. No cenáculo, Jesus celebrou a última ceia, instituiu a Eucaristia e tornou lugar da experiência de Pentecostes, de onde saiu a igreja enviada ao mundo para evangelizar. Portanto, esta solenidade para nós é um marco no qual vemos o surgimento da igreja, que é sustentada e animada pelo dom e pela força do Espírito Santo. Com Pentecostes, hoje concluímos o tempo pascal, 50 dias cheios de esperança no Espírito Santo. Não poderia ser diferente, pois o Espírito Santo é o fruto da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu, entregando na cruz o Espírito. E no mesmo Espírito foi ressuscitado pelo Pai. Agora, plenificado por esse Espírito, derramou e derrama-o sobre a igreja e sobre toda a criação. O Espírito Santo, por ser Espírito do Cristo, nos une ao Senhor Jesus. É no Espírito que Cristo habita realmente em nós, desde o nosso batismo, e faz crescer na presença em nós, em cada Eucaristia, quando comungamos o corpo e o sangue daquele Senhor que é pleno do Espírito. Só no Espírito podemos dizer que Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele. E o Espírito, além de agir em cada cristão, age na comunidade como um todo, edificando a igreja, fazendo-a sempre corpo de Cristo. É no Espírito que os santos sacramentos são celebrados com eficácia. É o Espírito quem recorda sempre à igreja a verdade do Evangelho, conduzindo-a sempre mais no conhecimento de Cristo. É no Espírito que um dia, no dia de Cristo, a história será passada a limpo, a morte será vencida e nossos corpos mortais ressuscitarão, transfigurados como o corpo do Cristo Jesus ressuscitado. De fato, o dom pascal por excelência é Ele, o Espírito Criador, que não cessa de realizar coisas novas, pessoas renovadas. As leituras de hoje mostram-nos duas novidades. Na primeira leitura, o Espírito faz dos discípulos um povo novo. No Evangelho, o Espírito cria nos discípulos um coração novo. O Espírito cria nos discípulos, faz dos discípulos
um povo novo. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu do céu em línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Com estas palavras é descrita a ação do Espírito. Primeiro pousa sobre cada um e depois põe todos em comunicação. A cada um dá um dom e reúne todos na unidade. O mesmo Espírito cria a diversidade e a unidade. E assim torna um povo novo, renovado, diversificado e unido. A igreja no mundo todo. Em primeiro lugar, o Espírito cria a diversidade e em cada época faz florescer carismas novos e variados. Vemos hoje a beleza das novas comunidades, por exemplo, com os seus carismas. E em segundo lugar, o mesmo Espírito realiza a unidade, reúne, liga, recompõe a harmonia. Com a sua presença e ação, o Espírito Santo congrega na unidade carismas, pessoas que entre si são distintos e separados. E desta forma, temos a unidade verdadeira, a unidade segundo Deus, que não é uniformidade, mas unidade na diferença. E para se conseguir isso, a unidade verdadeira, o Espírito Santo ajuda-nos. Já diz isso aqui, nosso querido Papa Francisco, evitar duas tentações frequentes. A primeira tentação é procurar a diversidade sem a unidade. Quando se quer distinguir, quando se fecha nos próprios particularismos, considerando-se os melhores ou aqueles que têm sempre razão própria. Desta maneira, escolhe-se a parte, não o todo, pertencer primeiro a isto ou aquilo e só depois à igreja. É a diversidade sem a comunhão, sem a unidade. A segunda tentação é procurar a unidade sem a diversidade. A unidade torna-se uniformidade. Obrigação de fazer tudo juntos e tudo igual, de pensar todos sempre do mesmo modo, e aí já não há mais liberdade. A nossa oração ao Espírito Santo é pedir a graça de acolhermos a sua unidade. Um olhar que, independentemente das preferências pessoais, abraça e ama a sua igreja, a nossa igreja. Pedir a graça de nos preocuparmos com a unidade entre todos, de acabar com
os desânimos, as murmurações que semeiam cisânia e as invejas que envenenam, porque ser homens e mulheres de igreja significa ser homens e mulheres de comunhão, diz o nosso Papa Francisco. É pedir também um coração que sinta a igreja como nossa mãe, nossa casa, a casa acolhedora e aberta, onde se escuta se partilha a alegria multiforme do Espírito Santo. O Espírito Santo cria nos discípulos um coração novo, renovado, restaurado. É a segunda novidade do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitado aparece pela primeira vez aos discípulos, diz-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Jesus não condenou os seus, que o abandonaram e renegaram durante a paixão, mas dá-lhes o Espírito do perdão. O Espírito é o primeiro dom do ressuscitado, tendo sido dado antes de mais nada para perdoar os pecados. Eis o início da igreja. Eis a cola que nos mantém unidos, assim como o cimento que une os tijolos da casa. Cimento, perdão. O perdão liberta o coração e permite recomeçar. O perdão da esperança. Sem perdão não se edifica a igreja. O Espírito do perdão que tudo resolve na concórdia, impela-nos a recusar outros caminhos. Os caminhos apressados de quem julga, os caminhos sem saída de quem fecha todas as portas, os caminhos de sentido único de quem critica os outros. Ao contrário, o Espírito exorta-nos a percorrer o caminho. Este caminho com duplo sentido, o sentido do perdão recebido e do perdão dado. Peçamos a graça de tornar o rosto da nossa mãe igreja cada vez mais belo, bonito, leve, renovando-nos com o perdão e corrigindo-nos a nós mesmos. Só então poderemos corrigir os outros na caridade. Amados irmãos e irmãs, que a luz desta palavra de vida, neste Pentecostes, se torne ainda mais ardente e intensa a oração, que no dia de hoje elevamos a Deus em união espiritual com a Virgem Maria. A Virgem do cenáculo, a Virgem da escuta, a Mãe da Igreja, obtenha para as nossas comunidades e para todos os cristãos uma renovada efusão do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis toda a face da terra. Amém.